Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos lá fazer uma partilha daquilo que o Senhor quiser exprimir, expressar, comunicar através desse canal muitas vezes obstruído, que é a minha alma, para partilhar aquilo que algumas situações, algumas informações, alguns conteúdos, algumas verdades que o senhor comunicou na última escola do estudo 59 da terceira parte, em que, como também, como nas outras aulas, sempre o senhor vem trazendo tantas coisas, tantas informações para a gente, que assim, é complicado até da gente pensar, vou partilhar a escola. A gente pega alguns pontos, porque são muita coisa, é muita coisa. E a gente, né, eu peço sempre a graça do Senhor para que eu possa reter o máximo possível de informações que são transmitidas, que são comunicadas através da escola, porque é muita coisa que o Senhor vai deixando, que o Senhor vai liberando, que o Senhor vai dispondo, e, e um pouco daquilo que, né, que Ele expressou, que Ele comunicou, que eu possa partilhar dentro da vontade dEle, daquilo que Ele quiser também usar da minha boca, da minha inteligência também para expressar. Então, assim, o que ficou bastante evidente nessa escola é a grandeza de Deus sendo um ser espiritual, totalmente espiritual. Deus Deus é um ser que da onde provém todas as coisas, de onde nós também saímos, cada um de nós saímos de Deus, fomos feitos pelas mãos dele. Tudo que foi feito pelas mãos dele. E operado através do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, o Verbo humanado. E essa segunda pessoa que se fez homem, que fez-se um de nós. Mas é tão grandioso, e é tão misterioso, é tão excelso, é tão sublime, é tão alto o que é Deus, como ele age, como ele pensa, que nós, por mais que a gente se esforce em querer compreender, entender, a gente chega a não alcança, mas ele vai nos trazendo, vai nos abrindo a inteligência para nos comunicando algumas realidades, algumas informações. E no trecho que foi lido logo no começo da escola, né, que fala lá do que o verbo, né, que o verbo é essa manifestação do pensamento do Pai. E a Aline, assim, explicou tão bem. E, assim, e não é difícil de entender pela linguagem que ela utiliza, uma linguagem muito simples e muito prática. Então, assim, a pessoa da Aline recebe essa iluminação direta de Deus na inteligência dela para ir comunicando de forma muito simples e muito clara aquelas realidades que Ele quer nos trazer.
Ele quer que nós contemplemos, que nós visualizemos, que nós aprendamos e essas verdades se tornem de forma substanciosa alimento para nossa alma. Então, assim, a nossa alma, ela se alimenta dessas verdades, ela se alimenta dessas luzes, ela se alimenta do verbo. A nossa alma se alimenta de Deus, em resumo, né? Deus é o alimento da nossa alma, Deus o que dá vida à nossa alma. Então, a gente aprende, né, que a divina vontade é a vida da alma, e a alma é a vida do nosso corpo. E, e assim, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente faz catequese ou busca uma formação mais aprofundada da realidade das escrituras, do catecismo e tudo mais, dos escritos dos santos. E a gente aprende algumas realidades e muitas vezes a gente acaba aprendendo que Deus é tão grande, é tão alto, é tão inatingível que a gente até fica com medo de falar de Deus, né, de falar dele. Só que o que ele mais quer, a gente entendeu isso na escola, né? Que o que Deus quer de verdade mesmo é ser conhecido, ele quer ser conhecido por nós. E como que nós vamos conhecer Deus se nós não, não ficarmos investigando, não ficarmos buscando, não só nos escritos que ele foi deixando, né, através das místicas, né, dos santos, na escritura, na igreja ao longo dos séculos, tudo que ele foi comunicando através, né, usando os canais humanos mesmo, para expressando aqui e ali um pouco dele. E a gente vê, né, percebe assim que no livro do céu é esse desabafo de amor de Deus, onde ele vai comunicando mesmo ali o seu, dentro da sua intimidade, ele vai expressando no livro do céu essa sua intimidade. E o quanto que a gente vai quebrando paradigmas, a gente vai quebrando barreiras, de avançar esse processo do conhecimento, não ficar só na superficialidade daquilo que está já posto até então. E também que muitas vezes é até podada a algumas realidades. Claro que a gente sabe que a realidade da igreja ela é essa educadora, essa mestra, para dar direcionamento, para não virar também tudo uma bagunça, por causa, até mesmo por causa dos pensamentos das pessoas que pensaram por si próprias ou deixaram a sua cabeça, dar vazão à sua cabeça, acabou que surgiu ao longo dos séculos muitas heresias. E hoje em dia também, né, embora não se fale de heresia, mas a gente sabe que tem muita coisa que é falada de Deus que não condiz com realmente com que está já posto doutrinariamente pela igreja e também, né, porque a igreja não fala nada por conta própria, ela é instruída pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, porque a igreja ela é essa instituição mística, ela não é apenas uma instituição humana, uma instituição pública, uma instituição da terra. A igreja ela é uma realidade sobrenatural, embora a maioria das pessoas não tenha essa noção do que é. E nem eu mesmo alcanço, na verdade, né, nós também não, mesmo estudante, a gente não alcança, na verdade, o que realmente é a igreja, esse sinal de Deus, esse corpo místico de Cristo na Terra. Mas ela é muito mais do que isso, porque a igreja ela tem essas três dimensões, mas não é sobre isso que fala o estudo, mas é direcionado a essa realidade né, buscar o conhecimento de Deus. É isso né, foi bastante falado na escola, né, desse conhecer a Deus. E o quanto que ele quer, ele deseja ser conhecido, porque a gente sempre retoma naquela frase de Santo Agostinho, né? O que só se ama aquilo que se conhece. Então, Deus quer ser amado, quer ser glorificado, quer ser adorado, mas para isso ele quer ser conhecido e ele tem se aberto muito nesses tempos ao conhecimento, se colocado, se revelado, claro que, mas assim nós somos muito presos
a nossas, algumas realidades mesmo materiais, até mesmo do racionalismo que a gente traz muito presente ainda, muito fixo ainda na cabeça. Então, a gente acaba se prendendo muito. Então, quando a gente vai numa escola, ouvir numa escola, né, que nem foi essa escola agora, né, como as outras também, né, não adianta falar essa foi melhor do que a outra, não. É um processo, claro que é um processo, e no amadurecimento, cada escola ela tende a ser melhor, por quê? Porque é por causa do amadurecimento dessa realidade de convivência com Deus, com intimidade com Ele, e dele estar confiando na criatura que está sendo ali a sua porta-voz. Ele vai abrindo mais verdades, ele vai se comunicando mais. Então, por isso que a gente vai vendo que uma escola vai trazendo mais substância do próprio Deus para a gente. Mas essa realidade né, de estar disponível para ser conhecido, para o ser humano realmente compreender um pouco, né, dentro das capacidades, e é ele mesmo que vai fazendo, movendo a nossa mente, a nossa inteligência para poder ir conhecendo ele. E o quanto que isso não adentrar nesses conhecimentos de Deus, por ser sobrenatural, por ser espiritual, o quanto que a fé ela é necessária e o quanto que muitas às vezes a gente percebe, né, que muitas pessoas falando de Deus, falando de realidades sobrenaturais, de realidades espirituais, mas sem ter a fé mesmo, a substância da fé impregnada na alma, tende realmente a racionalizar muita coisa ou a descambar também com as informações, esse conhecimento. E aí eu lembrava quando a Aline falava da fé, né? Porque das três virtudes teologais, quanto que é importante, né? A gente sempre, né? É importante sempre a gente estar relembrando dessa verdade, né? Das três virtudes, né? Da fé, da esperança, da caridade. E porque são virtudes de Deus, são virtudes que são o próprio Deus mesmo. Então, quando falam ali da fé, a fé é o próprio Deus. Aí eu lembrava assim, né, num dos textos, a Luísa, né, ela recebeu essa informação, né, ela deu, falou, escreveu sobre isso, né, que a fé é Deus, né, Jesus falou essa frase, né, a fé é Deus. E quando a alma tem a fé, né, quando a criatura tem a fé, ela tem Deus. Então, é Deus mesmo que está ali comunicando, né? Então, essa fé é o próprio Deus na alma comunicando as verdades, levando a criatura a adentrar em conhecimentos que não está disponível, embora esteja assim, está disponível para quem quer, para quem sabe, para quem tem fé, mas nem todos acessam por causa dessa realidade de não estar ligado, né? Principalmente não estar ligado pela graça. E então esse receber Deus, né? Que nós recebemos o dom de Deus, o dom da fé no batismo. E aí eu me lembrava, né? No batismo a gente recebe esse dom, recebe Deus em nós mesmos, né? Recebemos esse selo, esse Deus na nossa alma por graça mesmo, né? Por graça dele. E aí também uma outra parte que foi falada lá, né? Que né, de sermos, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas se a gente pensar em relação a isso, né? De ser imagem e semelhança de Deus, a gente, né, se a gente pensar em Deus como alguém somente no campo espiritual, a gente não tem ali uma imagem dele para poder a gente fazer essa ligação, né, de informação, de conhecimento mesmo. E aí, como foi tão explicado, muito bem explicado, assim, ficou bastante claro essa realidade que é em Jesus, né? E Jesus é essa. Jesus, ao se encarnar, ao se fazer homem, ele traz Deus, né? Ele torna Deus visível, ele torna Deus presente para o ser humano. Ele se apresenta, Deus se apresenta em Jesus Cristo. Deus se apresenta na pessoa de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é aquela pessoa humana que recebeu o Verbo encarnado, que recebeu o Verbo divino na sua alma. Então, Jesus
Se ele não tivesse, né, através da união hipostática, que nós, né, não vamos falar a respeito disso, mas se ele não tivesse recebido ali a divindade nele, ele seria apenas mais um homem, né, um homem com alma como os demais homens, né, que já nasceu e que ainda nascerá na face da terra. Mas ele recebeu ali, dentro dele, o verbo, né? A alma de Jesus recebeu o verbo. E ele pôde ser ali 100% homem e 100% Deus. Deus habitou na alma do ser humano Jesus, da humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus foi feita, foi gerada para receber Deus completamente, Deus plenamente, não apenas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não apenas o Verbo, porque quando nós pensamos em Deus, né, a gente sabe disso, a igreja ensina isso, nas Escrituras também está posto aqui, ali a Santíssima Trindade Deus é uma única realidade, mas composta de três pessoas diferentes. Mas a realidade de Deus é única, né? É uno. É trino, mas é uno. Então, ao se encarnar, a segunda pessoa, o verbo ter se encarnado na alma, criada para ele, feita para ele, a Santíssima Trindade também está presente, porque Jesus, né, o verbo não se separa do Pai e do Espírito Santo, eles são uma única realidade divina. Por isso também né, da vontade de Deus, que é uma vontade única de Deus, e não é a vontade de Jesus, ou a vontade do Pai, ou a vontade do Espírito, mas é a vontade de Deus. Então, Deus se encarnou, mas ali presente a pessoa da segunda, né, a pessoa do verbo. Então, são realidades que, mesmo que a gente compreenda um pouco, né, ficou assim, claro, um pouco da explicação, do ensinamento da escola, mas se a gente ficar ali vasculhando, esmiuçando, e se não for pela graça dele mesmo nos comunicar o que realmente é a verdade, porque ele é a verdade, ele não se comunicar para nós o que realmente ele quer nos trazer de informação, de conhecimento, de manifestação, a gente vai fazer confusão. E aí a gente vai achar que a gente está entendendo Deus plenamente, que a gente está conhecendo Deus profundamente, só que aí a gente vai estar se enganando, porque Deus, ele é tão grande, ele é tão imenso, ele é infinito, Deus é infinito. Deus assim, é inexplicável, né? Tem até aquela canção que fala, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Por que que não explica? Porque ele não cabe dentro de nós, na nossa cabeça, na nossa mente, que é mente e cabeça de criatura. Só que quando, né, ele por graça, porque sempre vai ser por graça, né, em nós não vai acontecer por natureza as realidades divinas em nós por natureza, porque nós somos criaturas, então existe uma distância muito grande entre criatura e criador, nós somos criaturas, mas quando o Criador, ele resolve se comunicar para a criatura e através da criatura, ele pode trazer informações que não está disponível, aberta ainda para todos acessarem na hora que quiser, porque vai vir através de uma graça que é concedida por ele mesmo vai comunicar a graça dele, por ele, através dele. E aí, mas só que assim, por menos realidades de Deus que a gente conheça, já vai ser muito, muito, muito. Então, se a gente pensar que Deus é infinito, Deus é infinito, não tem limite, não tem tamanho, é imensurável. E então, o mínimo que a gente conhecer dele já vai ser muito, porque não tem como chegar ao máximo, não tem como chegar ao infinito, não tem como chegar ao todo dele. Então, aquelas poucas coisas que ele
quer nos comunicar, que Ele quer trazer para nós de conhecimento, para nós já vai ser algo espetacular, já vai ser algo maravilhoso. Então, por isso que quando a gente vai lendo, a gente vai meditando, a gente vai ouvindo a escola, vai ouvindo as partilhas, a gente vai se maravilhando, porque assim, ele está se revelando, ele está se comunicando através das pessoas que estão disponíveis para isso, que querem isso, e que se deixam ser trabalhadas pelas mãos dele para ser esses canais de comunicação. E aí a gente vai se maravilhando. Então parece que a gente está aprendendo muita coisa. Parece que a gente, nossa, eu estou entendendo como que se dá isso, ou como que, nossa, como que eu aprendi mais sobre a Santíssima Trindade nessa escola? Como que eu aprendi mais sobre essa encarnação, essa imagem e semelhança de Deus, né? Como que Jesus ali é essa representação de Deus, é Ele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas na pessoa de Jesus é Ele que é essa imagem de Deus para nós, e é nele que nós somos espelhados, é nele que nós somos configurados. E aí a gente vai aprendendo tanta coisa, a gente vai ficando maravilhado com isso, mas se a gente pensar que Deus é infinito, a gente vai entender que, nossa, tem tanta coisa ainda que eu posso aprender, tanta coisa que eu posso, que ainda está por vir. Olha, se a gente pensar nisso, né, que quantas escolas ainda terão pela frente ainda, que o Senhor, né, se Ele quiser nos permitir chegar a, a ouvir a outras escolas ainda para frente, a gente não sabe ainda, né, como que vai ser amanhã, inclusive, né, não sabemos ainda como vai ser daqui uma hora, mas imagina assim, teve esse desejo de esperar pela próxima, né, esperar pela próxima meditação, adentrar mais num escrito aqui, no outro escrito ali, nessas partilhas e tudo mais, e ir ali, e entendendo e compreendendo e vendo Deus se manifestando, Deus se comunicando, Ele querendo se comunicar, Ele querendo tornar-se visível para nós, dentro da nossa alma, dentro da inteligência nossa, mas na nossa alma ali, se revelando cada dia, cada dia, cada dia mais se revelando para nós, na grandiosidade, na infinitude que Ele é, mas se comunicando dentro das nossas limitações, dentro da nossa pequena capacidade, mas Ele, porque ele é a graça em pessoa, Ele é a graça por si, e Ele comunica porque Ele nos concede a graça, né, de acordo com o que Ele quiser, nas disposições que Ele quiser, da forma que Ele quiser, e a gente compreendendo que Ele vai fazendo esse trabalho na nossa vida, e à medida da nossa correspondência, e Ele, assim, não desiste de nós, né? Então, assim, é tanta coisa, é tão maravilhoso entender isso, né? E também algo que foi falado, né? Que Deus deu para nós, Deus deu inteligência para nós, deu a memória, deu a vontade para gente, para que a nossa vontade fosse movida em direção a Ele, para conhecê-lo. E deu-nos assim um instrumento muito maravilhoso que é a imaginação, para que na imaginação nós usássemos ela para buscar, para desejar, para visualizar Deus, para tocar Deus. A nossa imaginação pode tocar Deus, na nossa imaginação nós podemos ver Deus. É esse instrumento que ele nos deu, ele doou para o ser humano a imaginação. O único ser criado que tem eu não sei se saberia dizer se é um atributo, uma característica, mas a imaginação é algo que é próprio do ser humano, para o ser humano não dar vazão para a imaginação, para poder fantasiar em verdades, para fantasiar realidades é, distorcidas, mas para adentrar dentro de Deus. Né? Pela nossa imaginação, por esse canal que é a imaginação, nós podemos adentrar dentro de muitos mistérios de Deus que Ele quiser, que Ele disponibilizar para que nós acessemos. Então, esse instrumento poderoso que Ele nos deu, que Ele nos presenteou, que é um dom dele, está à nossa disposição para que a gente busque conhecê-lo.
E assim, também foi falado para a gente não ter medo de buscar conhecer Deus, buscar entrar dentro do adintra dele. Se ele fala no livro do céu que ele quer comunicar do adintra dele, quer externalizar muita coisa que está lá dentro do seio, né, da Santíssima Trindade, do seio de Deus. E ele quer expressar isso, ele quer comunicar isso, que a gente não tenha medo de buscar conhecer. E se Deus nos dá a graça de termos esse instrumento, e se for Ele mesmo o operador, né, Ele que está no comando, no controle, porque uma vez que a gente dá a nossa vontade para Deus, é para que Ele faça em nós, Ele realize, Ele viva em nós e realize em nós, a gente não precisa ter medo de ir compreendendo e, né, realidades extraordinárias que até então a gente não sabia, não conhecia, porque é ele mesmo que vai estar comunicando. O que a gente não pode sair da vontade divina, porque aí a gente vai estar, corre o risco da gente deixar ali entrar informações distorcidas, informações contaminadas, e a tentação nos levar para outras realidades que não é a verdade. Então, pode nos tirar da verdade, mas se nós estivermos na verdade, e estar na divina vontade é estar na verdade, não tem como que a gente descambar no entendimento, descambar no conhecimento dele. Então, assim, a gente precisa confiar, é uma situação assim que, né, que a gente precisa considerar, que a gente precisa confiar que estando na vontade de Deus, se é Ele, se é a vontade dele que está movendo a nossa vida, se é a vontade dele que está vivendo em nós, Ele não vai nos levar para o engano, para o erro, ele vai nos conduzir para a verdade, que é ele mesmo, porque se é a verdade que está operando em nós, como que ela vai nos conduzir para o erro? Então a gente precisa confiar. Então é mais uma realidade que a gente precisa caminhar na fé. A gente precisa caminhar na fé, na confiança de que é ele o que está vivendo, que é ele que está fazendo, que é ele que está operando através de nós. Então, isso também é muito importante para a gente não ficar com medo de falar besteira, de errar, porque se a gente tiver medo, a gente está com medo de não estar na vontade divina. Então, se a gente está, ou melhor, a gente está na dúvida, então, se a gente tiver com medo, a gente tá caminhando na dúvida. E se a gente caminha na certeza de que realmente é Ele que está vivendo em nós, então essa dúvida de estar pensando errado, de estar imaginando algo que não condiz, de estar vivendo no erro ou de estar pronunciando heresias, não vai entrar, né, nessa realidade, ela vai estar fora. Então isso também é importante para a gente. E, assim, e essa disposição que nós temos, né, que nós precisamos ter de estar disponíveis para Ele agir, para Ele fazer, para Ele realizar a vontade dEle através de nós é imprescindível. Então, foi muita coisa explanada nessa escola. E uma outra informação que foi posta nesse estudo, que assim, para mim foi muito importante, que foi abordado e explicado em relação de que Deus, ele nos fez, né, ele fez a cada um de nós, filhos seus para ele, cada um, né, todos nós fomos feitos em Jesus Cristo, né, porque nós tudo foi feito nele, com ele, para ele, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, todos nós fomos feitos pelo Verbo, fomos feitos por Jesus, por Deus em Jesus, que é o Verbo, e para Ele mesmo. Fomos feitos para Deus, fomos feitos para Jesus. E, e assim, como que Deus ama, né? O ser humano ama cada um, ele vai dando oportunidade para cada um de nós para trazer de volta cada um, de volta para ele.
Então ele dá oportunidades e assim, e que ele colocou ao estabelecer o mandamento principal, o primeiro mandamento e assim, o mais importante e o que resume todos os outros, né? Jesus fala que é o mandamento principal e o que resume no mandamento único de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, como ficou bem claro na explicação de que uma pessoa que mesmo que ela não tenha tido experiência com Deus, não conheça Deus, não fala de Deus, não tenha nenhum tipo de relacionamento com Deus, mas ao amar outras pessoas, ao amar uma pessoa, ao fazer o bem para pessoas, para outro ser humano, independente se é filho, se é pais, se é cônjuge, se é amigo, não independente do nível de relacionamento, seja profissional, não independente do tipo de relacionamento, mas quando alguém ama o outro, está e quer, porque quem ama quer o bem para o outro. Não tem como alguém amar a outra pessoa e desejar o mal para ela. Então, não condiz. Uma coisa é contrária. Então, aquela que deseja o bem é porque ama, e quem ama deseja o bem para outra pessoa. Então, ao amar a uma outra pessoa ou outras pessoas, querendo o bem dessas outras pessoas, querendo o melhor para essas outras pessoas, mesmo que envolva realidades egoístas nisso, e então assim, não importa. Então, aqui a questão não como, de que jeito, a intenção, nada disso, né? Não importa isso. O importante é a pessoa ama a uma outra pessoa, ela indiretamente ela está amando a Deus. Uma vez que também foi explicado muito bem na escola que né, quando Jesus se encarnou no ventre de Nossa Senhora, no ventre de Maria, ali todas as almas de todos os homens de todos os tempos, eles foram gestados no útero de Maria, juntamente com a humanidade de Jesus, com Jesus ali, né? Ali dentro do ventre de Maria, Jesus era alma e corpo, mas os outros seres humanos eram as almas que estavam todas juntos com Jesus dentro do ventre de Maria. Todos nós fomos gestados juntamente com Jesus dentro de Maria. E nessa realidade sobrenatural dessa gestação de todos os filhos de Deus, né? Então, assim, mas Maria, né, foi agora 2000 anos atrás, e o mundo já existe, né, há muito mais do que isso, já existe homem há muito mais do que isso, mas não importa, para Deus não existe o tempo. Então, nas realidades sobrenaturais não existe o tempo, existe ali o que Deus faz e como ele faz, e o fiat dele é atemporal. Então, nessa realidade sobrenatural de todos os homens serem gestados, todos nós somos irmãos, embora, né, exista por aí afora irmãos matando irmãos, né, matando um matando o outro, matando inocentes e todas essas realidades, mas aqui né, nos prendermos aqui, meditarmos em relação a essa realidade do amor a outra pessoa. Então, ao amar a outra pessoa, estamos amando um outro filho de Deus. E é um outro Deus. Esse que é o X da questão. A outra pessoa é um outro Deus, é um outro Jesus. Porque foi, né, é um outro filho de Deus e é um outro Jesus. Jesus é o primogênito do Pai, ele é o primeiro filho. Ele é o filho primeiro, mas e é o único que veio diretamente do Pai, que foi gerado, que ele não foi criado. Todos nós, os restantes, todos os homens fomos criados. Jesus foi gerado direto do Pai, direto do seio da Santíssima Trindade. A humanidade de Jesus foi gerada e foi colocada dentro do ventre de Maria para ser gestado. Então, ele foi gerado e colocado dentro do ventre de Nossa Senhora para continuar essa geração na humanidade dele ali dentro do ventre dela. E todos nós lá estivemos. E lá estamos também por causa dessa realidade sobrenatural do espiritual que não tem tempo, lá dentro do útero dela nós estamos. E
e essa vida que ele comunica a todos nós, que a divina vontade comunica que ela está ali concorrendo, está dispondo para todos os seres humanos. Então existe ali uma vida, existe ali uma vontade de Deus operando a vida de todos os seres humanos. Então, quando uma pessoa ama uma outra pessoa, ela faz o bem para outra pessoa, ela indiretamente ela está fazendo para Deus, e isso vai ser considerado. Então imagina quanto que Deus é espetacular, é maravilhoso, assim, inexplicável, a bondade dele de possibilitar a salvação para todas as almas dentro de atos de amor que não foram direcionados para ele, né? Foi direcionado para uma criatura, mas ele aceita esse ato de amor para outra criatura, como se fosse para ele. E ele vai trabalhando através, ele vai operando isso nas pessoas, nos seres humanos. E, nossa, isso é muito grandioso, isso é muito complexo para a gente compreender, mas assim, ao mesmo tempo é apaixonante essa informação, essa ideia, esse conhecimento né, dessa verdade, dessa manifestação que Jesus liberou de ter ali, né, as pessoas que pode passar uma vida toda sem ter um único, né, momento de relacionamento com Deus, mas por ela ter depositado amor numa outra pessoa, ela ter ali, né, essa vida de Deus circulando nela indiretamente. Então, isso é muito grandioso, isso é muito importante para a gente compreender, para a gente entender, né, que Deus faz, e a gente não entende muita coisa que Deus faz. E muita coisa que Deus faz, ou assim, a maioria das coisas que Deus faz, por causa do homem estar fora dessa realidade do contato, da intimidade, da experiência, da proximidade com Deus, ao homem escapa a maioria das informações a respeito de Deus. Então, se muita gente vive sem a experiência com Deus, sem o conhecimento de Deus, sem ter ali, né, considerar Deus como alguém que existe e é o alguém que é né? Deus é, Deus é. Então, a maioria das pessoas, mesmo vivendo nessa realidade de desconsiderar aquele que é, ainda assim, ele dá para as pessoas, todas elas, a oportunidade de um dia compreender quem ele é, nem que seja lá no último minuto, nem que seja lá no momento da hora da verdade, ver aquele que é, ver a verdade e compreender né, o que que eu fiz da minha vida, né? Onde eu estive, o que que eu fiz, né? Então, assim, chegar nesse momento de pensar, nossa, o que que eu fiz da minha vida? Então, Deus quer nos dar a oportunidade da gente conhecê-lo aqui ainda nesse mundo, dentro das nossas capacidades, e assim, e amá-lo por causa disso, e assim, e sermos envolvidos, sermos atraídos por essa realidade que é Ele. Então, Deus Ele é. Então, esse ser infinito, esse ser criador, esse ser poderoso, esse ser belo, esse ser maravilhoso, esse ser que é inexplicável, ele nos atrai para ele de uma forma tão assim, ele nos atrai e nos cativa nele por causa da sua grandiosidade, por causa da sua beleza, por causa da sua infinitude. É como se ele tivesse um magnetismo em todo. Então, todos nós somos atraídos para Deus. Então, mesmo uma pessoa que não tem um conhecimento, não tem uma experiência com Deus, não considera Deus, mas ao amar uma outra pessoa, e ela está sendo influenciada por Deus, ela está recebendo essa comunicação, ela está recebendo essa influência de Deus, ela está recebendo essa atração de Deus para o amor. Então, nós fomos feitos com esse vazio, todas as almas foi feita com um vazio, com esse vazio, que é o vazio que, para conter Deus, nesse vazio que todas as almas têm,
Então, embora muitas pessoas passem a vida inteira só colocando, enchendo tentando, na verdade, encher esse vazio com coisas e pessoas, ela não, ela vai, esse espaço vai estar sempre, sempre não vai ser preenchido, vai estar sempre vazio. Ele pode colocar o mundo inteiro lá dentro, né? O senhor fala, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta ele enfiar o mundo inteiro dentro da alma dele e perder o único bem precioso que existe, que é o próprio Deus, perder a vida, né? E ao perder a vida, se perde Deus. E então nós compreendemos isso, que Ele está para todos, Ele é para todos, e Ele atrai, Ele é como se fosse um imã, né? Que atrai para todos para Ele. Então, só que o ser humano tem esse atributo que Ele deu para o ser humano, que é um atributo dele da vontade, que né, o ser humano muitas vezes vai usar desse atributo para rejeitar, para não aceitar, e de forma livre, de forma realmente que a pessoa vai estar consciente da escolha que vai estar fazendo. Não vai compreender o amor de Deus, não vai. Então, assim, claro que nós não vamos compreender o amor de Deus nunca, mas assim, não vai nem um pouquinho, né? Não vai chegar a aderir a esse amor para com Ele mesmo e vai rejeitar. E vai preferir as criaturas, vai preferir a sua própria vontade, vai preferir as suas próprias escolhas. Então, mas de qualquer forma, Deus quer ser conhecido, Ele quer ser comunicado, Ele quer viver com a gente, Ele quer viver conosco, Ele quer viver na nossa vida conosco. Assim, como se Deus, na divina vontade, assim, Deus quer viver em nós, né? Ele quer viver a nossa vida, fazer os atos através de nós. Nós, né, externamente somos nós que estamos aparecendo, mas é Deus que está vivendo em nós. Mas Ele quer que essa vida não seja uma vida onde a alma, né, onde nós, a nossa pessoa esteja totalmente morta, assim, inativa. É como se fôssemos uma árvore, né? Fosse possuída ali, uma árvore possuída, e a árvore simplesmente deixasse de existir. Embora, claro que essa realidade de entregar a vontade humana para Deus a nossa vontade, ela deixa de operar, ela deixa de querer as coisas, ela só quer, a única coisa que ela quer é ser de Deus, ser para Deus e corresponder a Ele. E dar o espaço, dar a vida, dar a vontade toda para Ele viver e operar. Mas o ser humano está ali, a vontade está ali, a vida está ali ainda, enquanto estamos nessa terra, a vida está aqui. E então essa vida de Deus em nós, mas conosco também, porque é essa vida onde existe essa correspondência, não é uma vida inativa, então não é uma vida mecânica, uma vida robótica que Deus quer viver em nós, não, é uma vida onde a gente está consciente, onde a gente tá vendo, onde a gente está sentindo, onde a gente está confirmando, onde a gente está dizendo Fiat, é isso mesmo, Senhor, é isso, Senhor, é isso que o Senhor quer, então é isso que eu quero também. É dessa forma que o Senhor quer fazer? Então é dessa forma que eu vou fazer, né? Faz em mim. Então, assim, essa vida dele com a gente mesmo, né? É da vida dele, mas a nossa participação ali é correspondendo, sim, Senhor. E eu quero isso, Senhor, porque eu sei, eu entendi que isso é o melhor para a minha vida. Então, essa vida que ele quer fazer conosco, ele quer viver conosco, que quer comunicar suas graças em nós, comunicar o conhecimento dele, comunicar a vida dele para a gente e assim, para a gente vivendo dessa forma vivendo mesmo, porque aqui é o tempo, na terra ainda, o tempo dessa vida com Deus. E não é depois que a gente parou de suspirar de morrer e que a gente morre, não, a vida que Ele quer viver em nós é aqui, essa vida operativa de nós agora, nesse momento, agora, nesse exato momento. Enquanto eu estou aqui falando, Ele quer estar fazendo isso em mim, através de mim. E daí, ir compreendendo essas realidades, essas informações que ele vai nos trazendo é de fundamental importância, para que a nossa vida ela realmente não passe desapercebida por nós mesmos, que a nossa vida não seja
infrutífera, porque a nossa vida não seja inútil, que a nossa vida não seja inválida, né? Mas que ela tenha o valor que Deus quiser dar para ela, que ela tenha ali a utilidade que Ele quiser utilizar, do que Ele quiser fazer, do que Ele quiser operar. Tem a atividade que Ele quiser operar em nós. Então, Deus é extraordinário, magnífico, maravilhoso. Não tem palavras que a gente possa usar para expressar tudo que Ele é, tudo que Ele faz e tudo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém, Fede.